Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele nós rendemos toda a honra e toda a glória. Temos certeza da bondade do Senhor. Temos certeza que o Senhor tem recebido as nossas orações. Temos certeza que o Senhor tem recebido as nossas lives. Não tenho dúvida que o Senhor tem se alegrado com aquilo que temos oferecido a Ele. E mais um início de dia do Bom Dia Espírito Santo. Mais um dia em que nós nos rendemos a Ele para dizer que nós somos plenamente dependentes do Senhor. É com muito temor e ao mesmo tempo esse gozo na alma de que nós iniciamos mais uma oração em prol da busca do reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso desejo, buscar nessas orações uma comunhão plena, buscar nessas orações uma intimidade com o Senhor. Já vamos rompendo em fé, com muita alegria, porque quero crer eu, que se eu não tivesse ninguém nessa live, e somente eu já seria muito grato ao Senhor, porque eu me sentiria abençoado, eu me sentiria agraciado, de por um propósito Deus mover o meu coração e a minha vida, a não cessar a busca do seu Santo e doce Espírito. Então, se fosse só eu já tinha muitos motivos para agradecer a Deus. Eu já tinha muitos motivos para dizer: Deus, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor me ensinou a estar na tua presença todas as madrugadas. E assim, mesmo que um dia, por relapso, eu não orasse, quem sabe ao longo dos meus anos de cristão, aceitei Jesus no início do ano, quase no meio do ano de 1989. Mais de 30 anos na caminhada com Deus. Quem sabe, mesmo depois de pastor, e alguma noite por cansaço, eu deixei de orar como devia, porque vinha de um culto, fiz uma oração rotineira, fui comer, eu fui ver TV, eu fui dormir, enfim. Quem sabe? O certo é que eu tenho certeza que alguma vez, ou muitas vezes, eu não fiz o que devia. E já faz mais de um ano em que, mesmo que eu não queria, eu faço o que não faria, que é orar consecutivamente ao Senhor. Então eu me prostro, porque eu sei que isso não provém de mim, mas provém de Deus. E é por isso que Deus tem abençoado, sustentado a minha vida, me dado força para ajudar as pessoas. Agradeço muito, Sou grato a todos os poucos que temos, que são fiéis a este ministério. As pessoas que, mesmo na sua simplicidade, não esquecem desta obra. Eu sei tantas pessoas que eu poderia citar o nome, mas tem umas que são contínuas, Elas fazem questão de continuamente estar abençoando esta obra. Então, talvez eu cito alguns nomes, como eu tenho citado, porque rotineiramente elas não cessam de se preocupar com a obra missionária desse ministério. E tem sacrificado, tem honrado pessoas que recentemente conheceram o Espírito Santo. Se ora conosco, eu não sei. Então eu agradeço ao Senhor, porque o nosso Bom Dia Espírito Santo tem sabor de paixão.
de compaixão, de misericórdia, de amor. Eu semeio bondade, Deus planta bondade. E o Salmo, você sabe que eu gosto muito, você já deve ter recebido, você que contribui, Salmo 41:3. Eu te livrarei do teu inimigo, eu te visitarei quando você estiver doente, eu vou no seu leito da sua enfermidade. Olha que maravilha. Então é assim, meus amados irmãos, é assim. É saúde, é perseverança, é graça divina. Então comece pensando no próximo como eu. Todo dia, e Deus é testemunha, todo dia esse ministério abençoa alguém. Nós todos os dias temos feito esse voto com Deus, que a gente possa abençoar as pessoas. Então faça isso e Deus vai abençoar a sua vida. Não faça só aquilo que o pastor pede. Tem alegrado muito, tem dado muito testemunho, não tem discriminado nenhum de vocês. Nenhum, que para mim, a pessoa, por isso que eu elogio sempre a dona Márcia, seja R$20, ela tem muito valor, porque ela é a primeira a fazer de manhã. O Felipe tem sido inspiração para muitos. O Felipe é inspiração para muitos. Porque ele não dá porque sobra. Ele não dá porque está demais lá, não, ele dá porque ele ama a obra e ele fez um desafio com Deus, então ele tem o meu respeito. Então ele tem que lutar por uma vida dessa. Eu vejo o André, tadinho, cabo oculta, que ele sai a pé e vai lá no Banco do Bradesco depositar a oferta dele. Eu tenho que honrar uma pessoa dessa, eu tenho que honrar. Se amanhã não vai fazer mais alguma dessas pessoas que cito o nome, é problema deles, não é meu. Mas eu tenho que honrar. A oportunidade é dada. Jesus disse para Judas no Monte Getsêmani: amigo, o que tu vieste a fazer? Deus deu oportunidade até o último instante para ele se arrepender. Eu não posso dar também. Então eu faço isso. Porque as pessoas têm lutado, muitos têm lutado. O Jack tem lutado. Por que o Jack tem lutado? Porque a mãe Noemi ensinou. A mãe foi inspiração. Então o Jack não olha as dificuldades dele. E ele olhou, se inspirou com certeza não só em Deus, no nosso caráter, mas ele ouve eu falando dessas pessoas. Que a gente tem que ser testemunho para os que estão do lado de fora. 1 Timóteo 3,7. Você tem que ser luz, então isso não é aparecer. Isso não é aparecer. Isso não é ficar passando a mão nas pessoas. Porque eu não dou pancada aqui. Hoje uma irmã postou a mensagem: pastor, eu amo quando o senhor dá pancada. Ela colocou bem assim: eu amo quando o senhor dá pancada, porque a gente aprende e a gente sabe que o senhor está fazendo por amor, é para ensinar a gente. Olha para você ver, uma pessoa que eu nem conheço, ela disse: eu amo quando o senhor dá pancada. Então eu não passo o mel na cabeça de Felipe, de André, de Lissa, não. A Lissa, todo culto, todo culto a Lissa passa a sua oferta. É minha filha. Então, todo culto. Então, isso é lindo da gente ver. Tá vendo? A Lissa, todo culto. Tá aí, ó. Todo culto ela faz. Então, é isso que agrada a Deus. É essa sinceridade. É essa honestidade com Deus. Como é que Deus não vai abençoar? É só esperar com o Senhor. Ação com impulsão. Ação com impulsão. O que impulsiona as suas ações de dízimo, de oferta, de amor ao próximo, de jejum, de oração, desculpa, ele vem o quê? Com lealdade, fidelidade e amor. Esses são os 3 combustíveis. É o que dá força àquilo que você faz. Então não adianta você ter ação se você não tem impulsão. Porque se você não tem impulsão, uma hora essa ação sua para. Quando vier a crise, você não dizima e oferta mais. Quando vier a crise, você vai esquecer de missões. Você não vai se preocupar tanto. Quando vier a crise, você vai mandar sua mulher sair de casa. Você vai mandar seu marido sair de casa. Quando vier a doença, você vai se desesperar. É assim. Quando vem o problema com o vizinho, você quer matar, você quer resolver no braço, no tiro, no grito. Então, se nós colocamos em nossas ações espirituais, que é a oração e o jejum, o cumprir a palavra de Deus, são ações. No seu trabalho, você vai levantar de manhã e vai para o teu trabalho,
vai buscar para ser produtivo, mas essas ações elas têm que vir com a impulsividade, que é a lealdade, fidelidade e o amor a Deus. Então, são ações que vão se fundir, vai haver uma fusão e Deus vai te honrar. Então, Paulo ensina isso para nós em Filipenses 4,13. Não ensina? Eu tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está ensinando? Eu tenho ações e muitas das vezes as adversidades me tentou parar, mas no Senhor, a minha comunhão com Deus faz com que eu creia que eu tudo posso, porque Ele me fortalece, porque Ele tinha ações com impulsão. Ele era fiel a Deus, por isso que ele vai ao terceiro céu. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8, Paulo pensa em desistir. Paulo está fraco, ele acha que ele não vai dar conta, ele entra em desespero de vida, mas por causa da fé do Senhor, porque ele havia feito muitas ações e sempre foi um homem de muitas ações, com impulsividade, fidelidade e lealdade. Por isso que ele disse: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tenho a minha vida mais como preciosa, contanto que eu cumpra a vontade de Deus. Filipenses 1:21, Atos, capítulo de número 20, verso 24, Gálatas 2, verso 20. Apóstolo Paulo aprendeu o que é ação com impulsão. Começa a sua semana com ação, faça coisas para Deus, mas por causa da lealdade, não é porque o pastor pediu. Faça por fidelidade, seja fiel, não quebre a sua fidelidade por nada. Fique duro, fique sem um conforto, abra mão de um almoço, abra mão de uma viagem, abra mão de um bem que você tem lutado e sonhado tanto para tê-lo, para você ver a obra missionária. Então, meus amados irmãos, não deixa que nada interrompa o teu ministério. Não deixa que nada interrompa a sua ação com impulsividade. Quando a sua ação você vê que você está fraquejando, você vê que você não está conseguindo ir adiante no seu trabalho, você vê que essa semana você está perdendo um pouco a fé, então coloca nas ações do seu trabalho, o seu casamento está meio que balançando, coloca nesse casamento impulsividade, coloca fidelidade, lealdade e amor a Deus. Faça práticas em que prova que você é fiel, que você é leal, que você o ama, que as suas ações terão uma força poderosa. Lembra Timóteo, 2 Timóteo 1,7? Quase perdeu. Paulo disse: Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia. Esse é o esboço que eu falei que ia pregar. Deus não te deu o espírito de covardia, não, mas de amor, de moderação. Não foi de timidez, não, mas de amor, poder e moderação, viu, Timóteo? Não entrega a toalha, não joga a toalha branca, não. Fique firme, combate o bom combate, seja firme, prega a palavra todo o tempo lá. Aí já está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Lê lá, ele estava prestes a desistir e Paulo está dando um ânimo. Faltava em Timóteo impulsividade nas ações, porque não era espiritual como era Paulo, ele vivia na sombra de Paulo. Olha Asaf no Salmo 73, 1 ao 3, quase perdeu, quase que as suas ações foram todas jogadas fora. Um dos maiores instrumentistas e regentes de coral na época de profetas, de reis e profeta como Davi, era Asaf. Asaf inspirou toda a geração de maestros, sabia? Mas ele, porque estava olhando a prosperidade dos ímpios, a riqueza dos ímpios, ele quase desistiu, quase tropeçou, quase deixou de servir a Deus. Então, quem sabe, precisava em Asaf fazer com mais lealdade, mais fidelidade e mais amor, porque quando você faz com lealdade, fidelidade, mais amor, impulsividade nas suas ações, você não está preocupado que alguém ganhou dinheiro e você não ganhou. Continue adorando a Deus. Faça como Paulo em Filipenses 4:4, dê graças ao Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor, em todo o tempo, na tristeza ou na alegria. Aprenda com Paulo. Olha Davi em Salmo 51, ele vai pedir do verso 10 ao 13, ele vai pedir o Espírito Santo, e que seja dado a ele um espírito voluntário, porque ele quer impulsionar as suas ações. Era um adorador, tocava a harpa como ninguém. Quando ele tocava a harpa, a unção que estava nele, não era o dedilhar dele não, tirava os demônios de Saul. Davi, mas ele
foi orar e jejuar, achando que o jejum e oração ia salvar o filho do adultério dele com Batseba. Deus matou o filho. Ele reconheceu que ele não podia enganar a Deus. Deus não salva o pecado não, meu irmão. Deus salva o pecador, o pecado não. Deus salva o pecador. Deus não salva fruto de pecado, mas Deus salva o pecador. E Davi aprende. Os 10 espias, em Números 13, viram, mas não desfrutaram, porque tiveram ações. Qual foi a ação deles? A ação deles foi ir junto com Caleb e Josué até Canaã. Tiveram ação, andaram dias até chegar lá, debaixo de sol quente, dormindo debaixo de frio, nas tendas que levaram, porque passaram alguns dias até chegar a Canaã e depois para voltar. Mas aí não tinha impulsividade, não foram leal, nem fiel e nem tiveram amor a Deus, que chegaram e disseram, olha, essa terra que Deus mostrou que nós vamos assumir, tem muita gente forte lá, nós não vamos conseguir essa terra que Deus falou. Então eles foram mortos, perderam a bênção, viram e não degustaram. Quem sabe tem alguém me ouvindo? A bênção tem chegado tão perto de você, mas você não tem vivido a bênção. Seu casamento não melhora, sua vida material não melhora, sua vida espiritual não sai do lugar. É fofoqueiro, é fofoqueira, é fraco, é frouxo. E nós aprendemos em 24:10 de Provérbios, se no momento das suas adversidades você se mostrar frouxo ou fraco, a sua força será pequena para tentar vencer a adversidade. Não fui eu que escrevi, vai brigar com Deus. Josué sabia disso, que ele tinha que ter ação e impulsividade. No capítulo 10, versículo 13 ao 15. Ele era fiel a Deus, leal a Deus, porque ele ouviu no capítulo 1 que ele tinha que meditar na Bíblia dia e noite, devia ser corajoso e temer a Deus. Ele fez. Então a ação dele vinha com atitude de impulsividade. E a Bíblia diz que naquele dia, nunca houve um dia como aquele, quando ele deu ordem ao sol e à lua e fez o dia retroagir, como nunca antes na história da humanidade. Depois Ezequias vai fazer o mesmo na hora da sua enfermidade. Só que Ezequias foi poucos minutos, foi quem sabe por 2 horas. Josué foi por muitas horas que o sol parou, porque era uma guerra, ele tinha que vencer centenas, milhares de inimigos, para que então a noite chegasse e todo inimigo tivesse morto, e ele não levasse para terça-feira o problema da segunda. Não leve para terça o problema da segunda, e não fique na segunda vivendo esse problema antecipado. Não sofra, viva cada dia de cada vez, e seja fiel, e Deus vai lhe honrar. Olha Sansão, olha Caleb, no capítulo 14, verso 6 adiante, de Josué. Ele sabe que ele tinha feito ações com Deus, fiel a Deus, ajudou os irmãos a vencer todas as batalhas dos inimigos, respeitou a voz do profeta Moisés, entendeu que Canaã, embora fosse difícil chegar lá, mas Deus, que havia prometido, iria capacitá-los para chegar. Então a Bíblia disse que a última visão que tiveram de Josué, ele subindo as terras de Hesbom, e nunca mais o viram, terra cheia de gigantes. É isso, irmãos, porque ele tinha ações e impulsionou elas com a sua lealdade, fidelidade e amor a Deus. Quando Josué disse, olha, Caleb, nos ajude a acabar de vencer esses últimos exércitos, aí daí você pode ir embora para a sua terra. Ele disse, então está feito, eu vou deixar um povo aqui, a minha família aqui, e vamos para a guerra. Quando acabar de vencer o último inimigo, então eu dou um adeus para vocês entram para Canaã, que eu vou para onde Moisés me prometeu, aonde eu sempre quis ter uma terra. E Sansão passa 7 anos de provação para relembrar que as suas ações tinham sido boas até um ponto, mas esqueceu de impulsionar, porque as ações dele eram religiosas,
de ordenanças de Deus, mas faltou lealdade, fidelidade voluntária e amor a Deus. Então ele pagou um preço no capítulo 16, verso 21 a 30, quando o cabelo começou a crescer, e ele mata mais na morte, no verso 30, do que durante toda a sua vida. Então, é o que eu clamo a você, o final da mensagem que comecei neste domingo: ações com impulsão. Quando faltar força, seja fiel. A coisa financeira está difícil, Deus, sobrou só isso aqui. Não é no meu ministério não, por favor, na sua igreja, no seu ministério, em outro ministério, é onde você crê que a mão de Deus está lá. Não estou puxando para mim não. Mas faça, porque é isso que eu faço. Está difícil? Então vamos honrar a obra de Deus. Está difícil? Desculpa. Quantas vezes que todo ano eu tinha o Natal das Crianças? Está difícil, não arrecadou dinheiro. O que eu vou fazer? Vou vender o meu carro. Aí eu vendi o meu carro que valia X por menos X. Várias vezes eu fiz. Aliás, todo o carro que eu vendi foi por muito mais barato do que ele valia. Desde Mercedes blindada, a Jaguar, a Chrysler, Peter Cruz, a Classe A, Mercedes, e vendia mais barato para mim ir para missões, e voltava com R$10 no bolso. Nunca reclamei, nunca murmurei. E hoje, olha a vida, olha como Deus, é só esperar no Senhor, é só esperar no Senhor. Então, meus amados irmãos, eu termino dando o exemplo de Esther. Esther entendeu, no capítulo 4, que ela precisava impulsionar as suas ações. Ela impulsionou como? Jejuando e dizendo, e orando: se eu tiver de morrer na frente do rei, eu vou morrer, mas eu vou jejuar e vou orar agora, em prol de salvar a nação judia, o meu povo, salvar Israel do cativeiro. Então, ela teve uma ação com impulsividade, porque ela disse: se tiver de morrer, que eu morra. Então, Deus deu vitória a Esther. O rei estende o cetro e disse: me peça até metade do meu reino, eu te darei. Ela disse: eu não estou querendo o teu reino, eu não quero nada. O que você quer? A prova da impulsividade leal dela. Disse: eu quero que o Senhor julgue a causa do meu povo Israel, do meu povo judeu, que esse Amã e esse cara, esse Acã aí, ó, esse Amã, desculpa, Acã é de Josué capítulo de número 7, Naamã curado para Eliseu, e Amã, que era o servo do rei Assuero, em algumas traduções Artaxerxes, no capítulo 6, ele vai ser julgado e vai ser morto, porque ela no capítulo 4, ela jejua por 3 dias e por 3 noites em prol de salvar alguém. Você já jejuou 3 dias e 3 noites? Eu te pergunto, você jejuou 3 dias e 3 noites sem água e sem pão, é o que diz a Bíblia, para salvar a África, para salvar o Amazonas, para salvar as mortes de Covid em São Paulo? Você já fez isso? Você já jejuou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber para salvar as crianças que são estrupadas na Índia? As crianças que apanham de vara e pedaço de pau dos pastores na África e lá em Nova Iguaçu? Você já jejuou? Ou você jejua e ora por causa da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Pelo seu pastor? Mas você já jejuou por um povo? Você jejuou 3 dias e 3 noites por Bolsonaro, porque você é partidarista? Ou você já jejuou 3 dias e 3 noites, sem água e sem pão, pelo Brasil? Você já fez isso? Está vendo, irmãos? Está vendo o que falta em nós? Está vendo o que falta na igreja do século 21? Está vendo porque que às vezes eu tenho que pregar aqui, ó, 41 minutos de mensagem, 41 minutos de pregação. Isso é um privilégio para você. Sabia que é um privilégio para você? Porque você que me acompanhou na live deste domingo pela manhã, que terminou mais de 2 horas, mais de 2h30, 2h40, começou 12h30, você está tendo mais quase 1 hora de mensagem. Isso não é um privilégio? Quantos dariam tudo para ter esse privilégio, mas já foram pela Covid, faz parte dos mais de 353 mil que já morreram, fora do mundo inteiro. Então, que as suas ações sejam com impulsividade, impulsione elas quando você pensar em parar. Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Demas, 2 Timóteo 4, 10,
desistiu. A Bíblia diz que ele desistiu. Paulo disse, ele preferiu as coisas deste mundo. Olha que coisa. Depois de ser discípulo do apóstolo Paulo, você imagina você ser membro da igreja do apóstolo Paulo. O cara que o lenço curava, ressuscitava, as aventóis curava, ressuscitava, expulsava demônio. O cara tinha uma baita da unção, o cara que escreveu sobre o fruto do Espírito, o dom do Espírito, o cara que foi o terceiro céu. Pessoa ser membro da igreja do pastor Paulo. O cara tinha bagagem para nunca voltar atrás. Ele desistiu, segundo Timóteo 4,10, Paulo disse, ele preferiu as coisas do mundo e desistiu de Deus. Olha que terrível, porque com certeza as ações deles nunca foram impulsionadas, nunca foram. Que Deus te abençoe. Prego e dou graças a Deus por me dar força e não me deixar desistir de pregar, de me esforçar, de compartilhar a palavra contigo. Não importa, se, como eu disse, se sobrar só eu, muito obrigado, Deus, é porque eu precisava ouvir, só eu, obrigado. Mas se tem mais alguém comigo, aleluia, não importa se é 2, 3, 10 mil, não importa, uma alma vale mais que o mundo inteiro, então já começa por mim. Então eu sei o valor, porque as pessoas podem me entender, mas o meu valor, só eu é que sei que eu tenho, e Deus, e quem de verdade me ama. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós agradecidos estamos diante do Senhor, por mais esta oração do Bom Dia Espírito Santo. Obrigado pelos exemplos que nós tivemos esta noite. Aliás, esta madrugada que vem consumar, que vem fortalecer, meu Deus, o que foi nos pregado neste domingo pela tarde. Obrigado, meu Senhor, por esta palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado através da nossa vida, desse ministério. Obrigado pelo Dia das Crianças hoje na Bolívia. Obrigado pelo aumento das carnes que todos vão comer, as 50 criancinhas. Obrigado por elas, os seus pais, as suas mães, que também comem. Os adultos também comem, os seus pais. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, pelo pastor Edson, pela sua esposa na Bolívia. Obrigado pelos pastores na África, em Gana, Moçambique, em Malaui. Obrigado pelo pastor Diego em Nova Delhi, a sua esposa Rema. Obrigado pelo Jonathan, obrigado pelos pastores, obrigado pelas pessoas que nos ajudam em Hyderabad. Obrigado pelo pastor do Paquistão, que ele mude as suas atitudes. Nós precisamos tanto de ver o Paquistão mudado, e tem sido tão difícil lidar com o pastor do Paquistão, tão difícil, meu Deus, porque talvez eles têm, ao invés de fazer a obra de Deus, têm usado o dinheiro por benefício próprio, por isso que muitas das vezes não prestam contas. Mas o Senhor é que é Deus deles, o Senhor é que é Deus daquelas crianças, e um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor. Continuarei a abençoar até que o Senhor diga para, mas as crianças não têm culpa. Levanta outros pastores do Paquistão, levanta pastores no Irã para a gente ajudar, no Iraque, levanta pastores em países árabes, levanta, meu Deus, nós clamamos ao Senhor. Abençoamos a irmã Chica de Alflotone, abençoamos, meu Deus, o Domingos na Alemanha, que ele seja um evangelista de fato, que ele honre o Senhor de fato. Abençoe, meu Senhor, em nome de Jesus, o ministério Rabino de Israel, meu Deus, abençoe o Benihim, aonde ele estiver. Abençoe, meu Deus, os obreiros de Cuba, também temos tido dificuldade, porque nós não temos recebido informações como devia, e honramos já há mais quase 2 anos Cuba, mas por causa da liderança, que não são eles não, é a liderança, que eu não vou dizer o nome, que faz com que as coisas não aconteçam como deve acontecer. Abençoe, meu Deus, os velhinhos aqui de São Paulo, que nós abençoamos já há mais de 2 anos, ou quase 2 anos, abençoando todo mês, se esforçando, meu Pai, para abençoá-los. Já faz, a verdade, 2 anos. Abençoe, meu Deus, a obra que nós temos estendido, meu Senhor, a qualquer lugar que eu possa por um minuto esquecer de falar. Abençoe o Luiz Felipe na Argentina, sua esposa. Abençoe, meu Deus, que a obra do Senhor seja abençoada naquela nação.
Abençoa, meu Pai, meu Senhor, todos os lugares ou todas as pessoas em que nós estendemos a ajuda missionária. Abençoa a cesta básica que já temos recebido e estamos juntando para enviar para o primeiro lugar que o Senhor destinar. Prospera o teu povo que tem sido fiel. Prospera o teu povo que tem conosco orado. Que as suas ações agora serão impulsionadas pela lealdade, fidelidade e amor. Serão impulsionadas pela fé genuína, para que jamais parem no meio do caminho. Não permita que ninguém desista dos seus sonhos, que ninguém desista, meu Pai, de ver a sua casa salva, de ver os seus filhos no altar, de ver o seu casamento abençoado, de ver a sua vida profissional abençoada, para poder pagar as suas contas e viver com dignidade, a começar pela minha vida. Me ajude a não dever nada a ninguém. Me ajuda, meu Deus, eu ter o nome limpo, jurídico e física. Abençoe, meu Deus, que eu tenha testemunho para dar, desde a Receita Federal a uma pessoa simples que queira checar o meu CPF, o meu CNPJ. Me ajude, meu Deus, para que eu seja independente. Ajude que eu não precise mais de ninguém para me ajudar em coisas, meu Deus, de empreendedorismo. Decida por mim, em nome de Jesus, Pai, porque eu prefiro não ter nada. É preferível não ter compartilhamento em nada do que ter que depender de pessoas, meu Pai. Ajuda, meu Senhor, seja o socorro desse ministério e seja o socorro de cada vida que está me ouvindo agora, porque elas não dependem de mim, elas não precisam de mim, elas precisam do Senhor e do pastor que o Senhor tem para elas e por elas. Ajuda, meu Senhor, não me dê nunca, Senhor, a condição, ou me dê, meu Deus, a oportunidade de eu desistir, que eu não desista nunca de ser fiel, que eu não desista nunca de fazer para o Senhor uma obra genuína. Meu Deus, multiplica sobre todos aqueles que têm, meu Deus, esta hora, meu Deus, alguma dificuldade. Eles precisam ser multiplicados na vida espiritual porque não conseguem entender bem a Tua palavra, não conseguem entender o Seu chamado, não conseguem ser fiel ao ministério deles mesmos. Abençoe as pessoas que estão doentes, enfermas, que o Senhor venha as curá-las, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe esta oração, abençoando crianças, adolescentes, jovens. Meu Deus, agora nós já citamos isso na oração, meu Deus, que os hospitais, o mundo inteiro, têm acrescido um número grande de crianças, adolescentes e jovens nas UTIs, nas intubações dos hospitais por Covid. Tenha misericórdia das nossas crianças, tenha misericórdia dos nossos adolescentes e jovens. Dê maturidade aos pais para serem empregadores dentro de casa, para que eles não vejam o sofrimento dos seus filhos e venham sofrer ao ver os seus filhos entubados, ver os seus filhos morrendo de Covid e julgando culpa, quem sabe, no vírus, ou na China, ou no presidente da República, ou no governo do teu estado, do teu país, quando na verdade nós temos, meu Deus, a oportunidade de abençoar a nossa casa. Josué determinou que ele e a casa dele serviria ao Senhor e foi abençoado. Cornélio abençoou, ele colocou toda a família sentada, os amigos, os vizinhos para ouvir Pedro pregar. E a Bíblia diz que ele, no capítulo 10 de Atos, que ele, toda a sua família e todos os seus amigos foram salvos. Paulo disse em Atos 16 para o carcereiro: crê tu e a tua casa serão salvos. E foi salvo naquela madrugada o carcereiro e toda a sua família. Então ajude as mães, os pais que me ouvem agora, para terem ações com impulsividade, para que os seus filhos não se percam na prostituição, para que os seus filhos não se percam, meu Deus, na formação acadêmica, para que os seus filhos não fiquem focados apenas no ganho, apenas no ser profissionais, apenas em ser, meu Deus, pessoas, meu Deus, olhadas pela sociedade como produtivas. O que adianta ser produtivo, profissionalmente falando, mas não serem produtivos no mundo espiritual?
Abençoe, Pai, que cada pai e mãe que me ouve agora assuma a sua responsabilidade. Quem educa filho não é professor. Ninguém pode dizer que seus filhos estão mal criados porque aprenderam na escola. Se eles tiverem pai e mãe que servem a Deus em casa, por mais que na escola tenha muito mau exemplo, eles seguirão os exemplos do pai e da mãe. Ensina, meu Pai. Tira essa covardia dos pais e das mães que ficam sempre culpando o mundo. Fica muitos até dizendo: pastor, o que é que está acontecendo? Aonde foi que eu errei que o meu filho está assim? Eu só ensinei o certo. Ela acha que ensinou o certo. O pai é a mesma coisa. Por que meu filho está desviado, pastor? Eu só ensinei o certo, eu sou honesto. Ele acha que ele foi honesto. Ele foi honesto com as contas dele, mas nunca foi com o Senhor. Nunca foi. Porque aprendeu a fazer errado com o pastor que ensinou para ele. Ele nunca buscou o Espírito Santo para saber se o que ele estava fazendo diante do que o pastor lhe ensinava, na verdade era certo. Era só ter feito como a igreja de Bereia, de Atos 17:11. Tudo que Paulo pregava, eles conferiam para ver se o que o Paulo estava pregando estava na palavra. E muita gente idolatra tanto o pastor que tem, que nunca confere na palavra para ver se o que o pastor está pregando é uma palavra verdadeira. Ajude, Pai, porque se os pais e as mães que me ouvem agora tomarem as suas responsabilidades, nós não teremos crianças depressivas. Como uma criança depressiva que não paga a conta, uma criança depressiva que não está jurada de morte, que não tem causa na justiça. Por que uma criança fica deprimida? Por que uma criança se torna obesa? Por que uma criança se torna rebelde? Por causa dos pais. Porque a tua Bíblia diz que se os pais ensinaram o filho no caminho certo, eles não vão se desviar. Mas se o pai não sabe o caminho certo, como é que ele vai ensinar para o filho? Então tenha misericórdia, que os pais que me ouvem agora, pais e mães, tenham ações com impulsividade. Tenham jejum, oração, leitura bíblica, meu Deus, mas com lealdade, fidelidade e amor ao Senhor. E aí, meu Deus, tudo dará certo. Tudo dará certo. Nos tempos de prova, vão adorar o Senhor. Nos tempos da bonança, não esquecerão de adorar o Senhor também, entretidos com a vitória. Serão todos equilibrados, terão equilíbrio para viver na escassez ou para viver a abundância. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós tenhamos uma semana com maturidade, a começar por minha vida. Sempre me coloco como mais miserável, como mais necessitado, como mais imperfeito dentre todos. Então eu quero depender do Senhor esta semana. Eu quero que os meus passos desta segunda sejam do Senhor. Não me deixe assinar nada, não me deixe comprar nada, não me deixe pagar boleto, do que seja, se o Senhor não quer isso. Cancele, meu Deus, o que for, cancele o que for, que os meus sonhos nunca prevaleçam, nunca ouça os meus sonhos, se eles não são coerentes com a palavra. Me dê somente o que vai te honrar, mesmo que cause lágrimas, solidão e sofrimento em mim. Eu prefiro sofrer aqui agora, mas, meu Deus, viver a eternidade ao teu lado. Então assim eu estendo as minhas mãos para todas as pessoas, abençoando elas, meu Pai, na bênção apostólica e profética do Senhor. Que o amor do Senhor, o seu poder seja sobre todas elas. A graça, a misericórdia, a compaixão do Senhor Jesus Cristo seja sempre aquela que esteja iluminando as suas vidas. Que as consolações, o conforto, a consolação do Espírito Santo e essa comunhão entre o Senhor, o Filho e eles nunca os falte. Assim os abençoo hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que esta oração e esta ministração da palavra tenha alcançado a sua vida. Não tenha te deixado cansado, mas com gostinho de quero mais. Tenha um dia abençoado, uma semana resiliente, uma semana perseverante, determinada. Sempre ação com impulsividade. Essa impulsividade não permitirá que as suas ações sejam paralisadas. Que Deus abençoe. Beijo no coração.